Boa noite a todos, a todas. Desde já agradeço a presença de todos pela participação. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. Hoje, excepcionalmente, nesse horário das 19h40, e no qual estamos trazendo um tema bastante sensível, né, que é o da clínica pulsional do bebê, com a psicanalista e psiquiatra da infância e adolescência, Inês Catão. Reforço mais uma vez a informação de que, a partir desse ano, as rodas de conversa elas serão quinzenais e não mais semanais. Portanto, a nossa próxima roda de conversa já está agendada para o dia 5 de março, também numa quinta-feira, só que no horário padrão, que é o horário das 16 horas. E terá como tema a violência da linguagem na inscrição psíquica no ínfas, né? Ou seja, daquele que ainda não fala, que não entrou na linguagem, com a colega psicanalista Maria Cristina Carpes, que vai nos falar sobre a constituição psíquica do ínfas e depois como esses fragmentos do real da voz aparecem na clínica, etc. Bom, quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando também, tanto presencialmente quanto nas redes sociais, nesse momento e também posteriormente, porque muitas pessoas assistem o vídeo depois. E dizendo também que todas as sugestões que nós recebemos, né, sejam perguntas, sejam sugestões dos convidados ou dos temas, elas são muito bem-vindas, né, essas sugestões relacionadas às próximas rodas de conversa. E procuramos sempre avaliar essas possibilidades uma a uma. Agradeço pelas interações. E para aqueles também que quiserem interagir e trazer alguma contribuição, alguma sugestão, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar abaixo da logomarca, né, do Travessia, que vai abrir um campo onde você pode inserir o seu comentário ou sugestão. Bem, dados os devidos informes, passo então para a apresentação da nossa convidada da roda de conversa de hoje, que traz como tema a clínica pulsional do bebê, com a psicanalista e psiquiatra da juventude e da infância, Inês Catão. Há encontros que não começam na hora marcada, começam antes, talvez muito antes, como o bebê que não nasce apenas no instante do parto, mas no campo mesmo das palavras que o antecede. O bebê já é falado muito antes de vir ao mundo, sabemos disso. Falar em torno desse tema, a clínica pulsional do bebê, por si só, gera muitas questões, principalmente para quem não está tão próximo no campo da psicanálise. Já mesmo na divulgação da roda de conversa, algumas interações curiosas se perguntavam sobre o tema. O que quer dizer a clínica pulsional do bebê? Qual é a sua origem? Como escutar aquele que ainda não fala? Escutar ali onde não há fala articulada, reconhecer sujeito onde muitos veriam apenas, talvez, imaturidade biológica, supor desejo onde talvez o olhar apressado suporia um déficit. Seriam esses alguns dos atributos dessa clínica? Para construir respostas para essas e outras questões, que hoje convidamos a psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro, psiquiatra da infância e da adolescência, pós-doutorada pela Universidade Côte d'Azur, na França, doutora pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em psicopatologia pelo IPSA em Lisboa, membro da CIPA, Coordenação Internacional de Psicanalistas que se ocupam de pessoas autistas, autora de vários artigos, autora e coautora de vários livros publicados no Brasil, na Argentina e na França, entre eles O Bebê Nasce pela Boca, Voz, Sujeito e Clínica do Autismo. Inês, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa pelo canal Travessia. Agradeço imensamente aí a sua participação, a sua disponibilidade. E para iniciar, eu gostaria de retomar justamente essa pergunta, né, feita por um seguidor do canal que prefere não se identificar, mas que ao ver a postagem da roda de conversa de hoje, ele se perguntou: o que quer dizer essa clínica pulsional do bebê? Qual a sua origem? Como escutar o bebê se ele ainda nem fala? Podemos começar por aí? Boa noite, em primeiro lugar, Antônio. Um agradecimento muito grande pelo convite. Espero que seja o início de uma parceria proveitosa, eh, com a Travessia,
do campo analítico. E então quero agradecer bastante o convite e também agradecer o aceite desse horário, que não é o horário habitual dessa roda de conversa, porque era o que foi possível, né? A gente combinar. Não sei se vou responder as perguntas, mas espero poder colocar novas questões, né? A gente sabe que é mais importante construir questões do que se arvorar a dar respostas, né? É, Sim. esse tema, né, é um tema que eu articulo há alguns anos, a questão da clínica pulsional com o bebê, inclusive nomeia, é uma parte do longo nome que eu dou a um seminário da minha escola, Escola Letra Freudiana, um seminário pelo qual eu respondo, que eu sustento já há vários anos, e o que você recortou desse título do seminário para que a gente pudesse abordar hoje. E é um interesse meu muito antigo, o interesse pelo bebê, um interesse que tem a ver, na verdade, eu já tenho dito isso em outras oportunidades, né? Tem a ver com o interesse pelo início, se pudesse ser, né, datado, que não é, né? Mas pelo início do funcionamento psíquico, né? Como é que isso se dá, de que maneira, quando, né? Então, foi esse tipo de indagação que me moveu e que me move ao trabalho e que me levou até os bebês, né? É, os bebês não chegam, né, à clínica de um psicanalista, os bebês, né, do primeiro ano de vida não chegam à clínica de um psicanalista, com raras exceções. A gente tem que citar, evidentemente, quando fala desse tema, a Marie-Christine Lasnik, né, que é pessoa com quem eu trabalho há muitos anos. Agora não tenho acompanhado tanto os últimos desenvolvimentos por total falta de tempo, mas e foi encontrando a Cristine, eu gosto sempre de falar isso, em 1991, na casa da Maria Bela, em Lisboa, foi que eu conheci a Cristine. Ela estava Uhum. escrevendo a primeira versão do livro dela, Rumo à Palavra. E até ali eu achava as psicanalistas, né, de crianças assim muito chatas, né? E também não me imaginava fazendo um trabalho com crianças. Eu vinha da psiquiatria com adultos e vinha também, né, da psicanálise, já estava em formação nessa altura, há uns 10 anos, e vinha de uma formação que também não considerava a possibilidade de receber criança, muito menos bebê, muito menos criança autista. Eu devo a Cristine, não sei se para o bem ou para o mal, devo a Cristine ter conhecido através do trabalho dela essas possibilidades e de ter me apaixonado pelo trabalho dela, né? E visto que, enfim, me interessado e visto que era possível, né, fazer um trabalho interessante por esse caminho. Com certeza que há outras determinações nessas escolhas, como a gente sabe, elas são todas sobredeterminadas e múltiplas. Estou recortando essa que é a que me ocorre no momento e que eu acho justo, né? Porque quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai vendo a importância que tem a história não só a nossa história de vida, que o melhor que a gente pode fazer é bem dizê-la, como Uhum. também sustentar a história de um modo geral. A história, ela existe e a gente sabe, né, o dano, né, para a própria humanidade de desconhecer a história a todos os níveis, né? Então, eu tenho feito em todas as oportunidades um esforço de lembrar um pouco que a história existe, né? Nem que seja a partir desse pequeno recorte, que é aquele do meu próprio trabalho clínico, né, do meu testemunho. Claro que eu não atendo só crianças, nem só bebês, como eu disse ainda há pouco, os bebês do primeiro ano de vida não chegam no consultório do analista, não chegam no consultório do psiquiatra, em geral. Aqueles que chegaram no meu consultório chegaram vindos de analisantes adultos que trouxeram seus filhos e, mais recentemente, até indicaram os netos, e foi assim que eles foram chegando, as crianças menorzinhas, né? Uhum.
Na clínica pública, onde eu estou há mais de 19 anos, quase 20, é um serviço que a gente trabalhava no início, no meu início nesse serviço. O serviço tem mais de 50 anos. No meu início no serviço, a gente atendia até 18 anos de idade, depois até 12, atualmente até 10. É, crianças muito pequenas, mas a maioria a partir dos 2 anos de idade, na medida em que o serviço foi se modificando e ficando com muita demanda, as crianças menores foram crescendo na fila. E a gente foi tendo menos Uhum, acesso às crianças menores. Mas, além disso, quando eu entrei nesse serviço, eu já tinha um estudo e uma experiência e uma função, vou dizer assim, em relação à detecção oportuna de risco, de fechamento relacional, como a gente prefere chamar hoje. E no meu serviço público, ninguém via essa importância. A maioria absoluta, né, não sabia o que fazer com o bebê, portanto, não via relevância. E dizia: bom, a gente não está dando conta nem dos mais velhos, como é que a gente vai chamar os mais novinhos? E uhum, naquela época, né, eu vinha embalada de um trabalho com a Preô. Eu sou membro da Preô Brasil, desde o início da Preô, né, que foi uma pesquisa e que depois se tornou um instrumento, né, diagnóstico, vamos dizer assim. E mesmo desde da minha participação nos IDES, eu nunca participei dos IDES na Comissão Nacional, porque eu morava fora do Brasil. Bom, não sei se eu morasse aqui, se eu teria participado da Comissão Nacional, mas eu participei da comissão local em Brasília, dos IDES, a comissão uhum, aqui de Brasília. E então, quando eu entrei no meu serviço público, onde eu estou até agora, já em vias de saída, né, eu entrei já embalada, né, pela importância de capacitar pediatra em saúde mental, de trabalhar com a criança pequenininha. A gente trabalhou muito pelos sinais de risco e que depois tem toda uma evolução disso, com efeitos indesejáveis, inclusive em relação àqueles que a gente pretendia. O que a gente pretendia era efetivamente capacitar os profissionais da saúde e da educação, uma coisa já em si é, muito enorme, né? Mas capacitar uhum, alguns profissionais da saúde e educação para a saúde mental, com o olhar voltado para a criança pequena, né? E aprender a escutar essas crianças pequenas, esses bebês, inclusive do primeiro ano de vida. Bom, é uma história muito longa. é, e o que que é isso de escutar bebês que ainda nem falam, né? E quando a gente está falando de bebês, eu repito, não estou falando dos primeiros 3 anos de vida, estou falando também, mas estou falando do primeiríssimo ano de vida, bebê mesmo, né? uhum, Bom, eu fui aprendendo sobre isso, né? E lendo e fabricando também. É uma clínica que é tradicionalmente uma clínica muito ligada à escola inglesa de psicanálise e não à escola lacaniana. Os uhum, lacanianos, em geral, consideram que esse tempo inicial é mítico e é um tempo sobre o qual não caberia, né, muita especulação. É um tempo que está sob recalque originário, é um tempo que é, se antecipar a ele para escutar um sujeito em constituição, para a maioria dos lacanianos sempre pareceu fugir à psicanálise. E, no entanto, existimos alguns que trabalhamos aí forçando o corpo teórico da psicanálise lacaniana a tentar dar conta desse campo, uhum, arrastando, né, as noções com as quais a gente trabalha. Eu acho que a psicanálise é uma só. A psicanálise, eu tenho dito isso em várias oportunidades. A psicanálise, não existe a psicanálise do bebê, a do autista, a do psicótico, a do neurótico, a do adulto, a do idoso. A psicanálise é uma só. É claro que o manejo faz a diferença. O manejo é no 1 a 1, é o mais difícil, aliás, na clínica,
Mas a gente pode pensar manejos e pensar a clínica da infância, da primeiríssima infância do bebê, como pode pensar a clínica do autista, do psicótico, do neurótico, embora a psicanálise seja uma só. Então, quando eu falo em escutar bebês, né, eu me refiro, obviamente, o bebê não fala ainda, não articula a fala. A gente sabe que a fala ela é construída, é uma possibilidade, né? Função e Uhum, campo da fala e da linguagem, diz o Lacan. Então, a fala é uma função, a linguagem é um campo que não nasce dado, né? Quer dizer, o bebê, quando nasce, essas coisas já começaram há muito tempo, desde intraútero, no meu entendimento hoje. Eu não trabalho em maternidade, mas faço essa suposição que me parece muito óbvia, não é que a vida, mesmo a vida psíquica, começa intraútero, porque a vida não existe a vida, né, humana sem a vida psíquica, né? Então esse entrelaçamento dos registros ele está se dando desde intraútero. É uma hipótese de trabalho, né? uhum, Então, como você bem disse, né, o bebê ele é falado muito antes de falar. Hoje a gente sabe das imensas capacidades do bebezinho antes mesmo de nascer. Então, ele começa a entrar em contato com o outro, né, desde antes de nascer. Ele escuta a voz da mãe desde, né, da 20ª semana de gestação. E se a gente pensar na interação pela voz, a partir da 20ª semana, ela está presente. Mas antes disso, tem registros de tato, né? Por exemplo, que eu acho que deve uhum, ser o sentido o mais antigo que a gente tem. Então, o contato do bebê, e portanto, a gente pode fazer a hipótese de que o laço com o outro em relação ao bebê ele começa desde antes do nascimento, né? E, portanto, o bebê, quando nasce, ele, obviamente, que tem uma porção de coisas por se constituírem, as condições de haver sujeito do inconsciente, elas estão por se constituir, mas elas já começaram, de alguma forma, a se organizar, né? uhum, Então, o bebê do primeiro ano, ler esse bebê, significa não só estar atento, né, à produção sonora desse bebê, né, atribuindo a essa produção sonora a condição de fala que ela ainda não é uma posição ética do analista, tomar no bebê um sujeito, obviamente, um sujeito da linguagem, né, e não um sujeito do inconsciente ainda, mas fazer uhum, a suposição de um sujeito da linguagem no bebê é uma premissa ética da psicanálise, né? Fazer né, uma suposição de sujeito naquele que se endereça a gente. Efetivamente, no bebê, alguém o trouxe, ele não vem bater na nossa porta, né? Nem no serviço público, nem no privado, não é? uhum, Mas a aposta é de que há um endereçamento, né? Há um endereçamento que está presente para aquele que sabe ver e ouvir, né? Para aquele que vai escutar a produção sonora do bebê, buscando, tomando como fala, né? Elevando a categoria de fala, a dignidade de um dizer, que ainda não é, a rigor, mas também observar que a gente tem aprendido isso, observar, não a observação Sterbic, com todo respeito, né? Eu não fiz uma formação em escola inglesa, minha formação em psicanálise desde sempre é lacaniana, mas a gente tem aprendido a observar os movimentos do bebê, inclusive com toda a aprendizagem que os movimentos gerais, né, nos trouxeram e que, claro, devemos, eu pelo menos devo, a Cristine ter me apresentado os movimentos gerais, como também a sensório-motricidade, enfim, campos que são paralelos à psicanálise, uhum, mas campos que são outros modos da gente aprender a olhar para esse bebê. Então, escutar um bebê é escutar a pessoa que o traz, o outro cuidador, né? Mas também é fazer uma escuta que é leitura, né? Da movimentação do bebê, além da produção sonora dele, né?
Porque a gente se colocar essa pergunta, que eu entendo, como escutar o bebê se ele ainda não fala, é uma pergunta que se fazia em relação ao autismo há alguns anos atrás. Uhum. Como escutar um autista, né, quando ele não fala, né? Bom, e a gente sabe hoje que a gente pode sim escutar o autista partindo dessas mesmas premissas de suposição de um sujeito da linguagem e de elevar, né, a dignidade de um dizer à produção sonora, nos casos mais graves do autismo, embora o autismo não seja o nosso tema de hoje. Quando a Uhum. gente recebe um bebê pequenininho, é muito importante, e isso eu aprendi na prática, que a gente se abra, né, sem pressupostos de estar procurando sinais de risco para autismo, por exemplo. Uhum. É claro que hoje, com o alarde feito nas nossas redes sociais, né, que sobrevivem à custa do nosso medo, é assim que elas captam a nossa atenção, os pais estão super amedrontados, então procuram a gente com dúvida. Esse bebê não olha para mim. Esse bebê, será que esse bebê é autista? A gente não faz fechamento diagnóstico em bebê, né? Nem diagnóstico da psiquiatria. Aliás, os psiquiatras maioritariamente não são psicanalistas hoje e não se interessam pelo bebê, o que é uma Uhum. pena. Mas nós não fazemos fechamento diagnóstico nem psiquiátrico, nem psicanalítico, que são diagnósticos diferentes no bebê. O que a gente faz é, basicamente, e isso não tem nada de básico, porque é bem complexo na prática, é observar se e como está se dando, né, a organização do vínculo, do laço com o outro. Porque Uhum. se nós psicanalistas damos tanta importância ao laço com o Uhum. outro, que é aquilo que humaniza um bebê, Uhum. a gente está muito atento, né? Quando eu recebo um bebê no hospital, por exemplo, um ambulatório de saúde mental do bebê, proposta que eu fiz há um ano e meio, mais ou menos, e que ainda está em curso, e que a neonatologista que eu acompanho dizia: bom, você está aqui para ver risco de autismo no bebê. Não, não estou para isso. Eu estou para observar, né, o vínculo, como é que está se dando o vínculo. Porque há entraves no vínculo que demonstram que alguma coisa pode estar acontecendo com aquele bebê e a gente pode intervir em prol de que esse impasse se desfaça e que não são da ordem do autismo. Então, Uhum. a gente tem a observar o termo, eu não gosto muito, mas escutar, que é uma escuta-olhar, tudo isso, como é que está se dando esse vínculo? É, a gente pode depois, mais para frente, falar mais um pouco sobre isso, se for o caso. Você colocou uma pergunta bem ampla e eu acho que eu só respondi uma parte dela. Se quiser me lembrar do resto, Não, era justamente, né, a pergunta era sobre essa questão de como, né, escutar o bebê, né, e a origem, né, a origem dessa clínica do bebê, que de certa forma você já falou também, né, da é, eu, origem eu- da eu posso clínica, né? falar, posso falar da clínica com o bebê da origem. Para mim, eu já disse um pouco. Uhum. A clínica com o bebê, né, ela é muito mais da história da psicanálise inglesa, mas pela Uhum. observação Sterbic de bebês, que faz parte da formação de um psicanalista da IPA, né? Tem gente aqui hoje presente que pode falar sobre isso melhor. Entre os lacanianos, ela é uma clínica de teorização recente, mas a que alguns de nós já se dedica há alguns anos, né? Porque, como eu disse, existia uma ideia de que, né? Bom, para antes do recalque originário, não há muito o que especular, né? Uhum. E hoje, sobretudo nós que trabalhamos também e estudamos sobre o autismo há vários anos, né? A gente é levado a pensar sobre esse tempo do antes, né? Porque a gente Uhum. sabe que o autismo nos informa sobre isso, né? Sim. Nós temos assim uma referência, né, francesa da psicanalista ali Françoise Doutor, né? Qual a influência dela nesse trabalho, né?
Uhum. Olha, eu acho que todo mundo que trabalha com criança pequena gostaria de ter sido doutor, né? Uhum, E, e tem uma dívida com o trabalho dela, que foi importantíssimo na França. Na França ele foi decisivo, influenciou gerações, você sabe disso também, Antônio. E tive meu momento de ficar apaixonada pelo trabalho da doutor, sobretudo na época em que eu morava em Portugal e que tinha tempo para poder, e tinha por força do mestrado que eu fazia, tinha é, que ler outros autores, né? Eu já vinha de um percurso na psicanálise lacaniana, mas eu fui fazer um mestrado numa instituição que era e é muito kleiniana, é, barra bioniana, que é o ISPA, não é? O uhum, ISPA, que é a primeira, eu acho, ou uma das primeiras faculdades de psicologia, né, em Portugal, em Lisboa, que agora vai integrar uma faculdade pública de psicologia, até hoje é privada. E ali no ISPA eu tive três coisas muito importantes. Eu tive tempo, bom, tempo a gente sempre tem, como diz meu filho, tempo é só o que a gente tem, né? uhum. Mas eu só agora sei disso. Mas eu tinha tempo, eu tinha uma biblioteca maravilhosa, que é a do ISPA, com muitos autores que eu, como não fiz psicologia, fiz medicina, não tinha estudado e pude estudar. E tive o desafio daquele mestrado, que era com kleinianos e bionianos. Eu tinha que estudar outros autores. E não é nem Klein nem Bill, mas eu tive a possibilidade de me apropriar um pouquinho do trabalho da doutor. E claro, acho que não tem ninguém que se apropria do trabalho da doutor e que não se apaixona pelo trabalho. A teorização dela é muito diferente da teorização lacaniana, mas ele próprio, né, valorizava a clínica dela e dizia que eles se encontravam, né, que ela fazia o que ele dizia, algo dessa natureza. É, e eu realmente acho que o trabalho dela me influenciou, né? Quanto mais não seja para somar a outros fatores daqueles que eu sei e dos que eu não sei que me colocaram nesse caminho. Você falava na pergunta que você escreveu da Maud Manoni, que eu não tive a oportunidade de conhecer, aliás, nem a doutor, mas a Maud Manoni, que faleceu em 1998, eu estava num congresso quando foi anunciada, em Paris, quando foi anunciada a morte dela. Eu também não conhecia a Maud Manoni e dela conheci muito pouco do trabalho. Eu que deveria ter conhecido mais dele, porque na base eu sou psiquiatra, né? Uhum. E, e é um trabalho da psiquiatria, não pode se apartar da abordagem da psicose, evidentemente, né? Então, o trabalho da doutor é um trabalho que ainda merece mais lugar do que ele já tem entre nós. Você falava sobre a questão ali, né, desse laço que vai se iniciando mesmo já na vida intrauterina, né? Você poderia nos contar um pouco assim como se organiza o circuito pulsional no bebê, né? Porque tem o toque, como você falou, o tato, a questão mais antiga, e tem um corpo que vibra também ali, né? Então, você poderia Exatamente. falar um pouco mais sobre isso? Então, isso é hipótese de trabalho, né? A hipótese de que os circuitos pulsionais, eles não estão dados quando o bebê nasce. Mas se a gente pensar que a gente já tem o tato, que tem a vibração sonora, né? Que você lembrou bem, né? Que tem o contato com a voz da mãe, né? Então, inclusive, hoje há autores que falam do registro tátil da pulsão, né? Assim como há outros que falam do registro motor da pulsão, e que não são os registros clássicos, né? O Hervé Bentatá fala, inclusive, do registro da pulsão de colo, que ele não sei se continuou teorizando, mas chegou a propor. Então, os circuitos pulsionais, a gente pode fazer a suposição de que eles estão começando a se construir desde o intraútero.
e se construir como a gente estuda para depois, né? E aí eu continuo achando, e em algum momento vou voltar a isso, não hoje aqui, mas vou voltar a isso. Eu estudei bastante a questão da voz para o meu doutorado, né? Desenvolvi isso no livro Bebê Nasce pela Boca, porque ele vem do doutorado, né? E eu sei que estou puxando a questão da voz, porque eu sei que isso é muito cara a você, muito caro a você também, né? Que é membro Uhum. do CRIVA, né? Com a Claire Gilly e todo esse estudo da voz que com o Didier Weil que a gente fez e que eu continuo muito ligada a esse estudo. O Didier Weil propôs a pulsão invocante como pulsão de endereçamento, né? E autores como Eric Posch deram um lugar ao circuito pulsional da voz como diferenciado, até primeiro em relação aos demais, porque Uhum. se a gente pensar como pulsão de endereçamento, ela é quase que a matriz dos outros circuitos pulsionais, né? Então a gente faz a hipótese, e eu costumo dar crédito às pessoas, né, que eu leio, sem nenhum problema sobre isso, como também dou crédito aos Uhum. colegas com quem eu trabalho. Então, um trabalho que me interessou, né, nos últimos anos foi o trabalho da psicanalista belga Marie Couvert, que faz propostas muito ousadas e muito difíceis de propor na clínica, né? Para a clínica pulsional do bebê, que para mim é sinônimo de clínica psicanalítica com o bebê, né? Nós lacanianos não podemos pensar a clínica sem a pulsão. É uma noção das principais da Uhum. psicanálise que o Lacan resgatou. Então, a clínica pulsional do bebê é a clínica, né, psicanalítica com o bebê, no sentido de que, né, é a observação muito ousada, é a observação da montagem, desse tempo de montagem, né, no tempo em que se monta, né? Então, a observação Uhum. da montagem no tempo em que está sendo montada, que não, que nem todos os psicanalistas, né, estão de acordo com isso, é preciso que se diga. Falo dos lacanianos, nem todos, né? Mas alguma coisa que a mim me interessa profundamente. Então, é o trabalho de observação da montagem pulsional no tempo em que se monta, né? Uhum. É claro que nada a gente tem que ter cuidado com tudo que fala e que faz, né? E claro que tudo tem efeito. E a gente está assistindo a patologização da infância, eu tenho falado muito sobre isso, e não é sem temor que eu falo dessas coisas, com que temor de que a patologização da infância, que tomou, né, tomou totalmente, né, as crianças, se arraste para o bebê, né? Uhum. E, e que a gente passe a observar os bebês de uma forma obsessiva, no pior sentido, o de querer procurar um problema, ali onde Uhum. só existe um caminho tentando começar. É um Uhum. acompanhamento desse caminho, como, na verdade, na psicanálise a gente secretaria os nossos pacientes, né? E não é só o Uhum. psicótico nem o autista, né? Nossa Sim. função é de secretariar, de escuta e de secretariar o trabalho que o próprio sujeito faz, né? Estamos todos em trabalho psíquico desde sempre para dar conta, é o que fez o Freud propor a noção de pulsão, né? Para dar conta do corpo. Então, quando alguém diz que a psicanálise lacaniana ou que a psicanálise não fala em corpo, é um total desconhecimento e desinformação do que é psicanálise, sobretudo com Uhum. Lacan. A partir do Uhum. seminário 20, sobretudo, Lacan vai falar do gozo, e o gozo é gozo do corpo, né? Uhum. Então, falar da clínica pulsional do bebê, falar do circuito pulsional no bebê, é ousar pensar nesses circuitos pulsionais começando a se organizar. E a gente sabe que não é importante só que cada circuito pulsional se organize por si só, mas que eles conversem entre si. A circulação entre eles é importante e a gente pode, recebendo as crianças pequenas, observar não só se um determinado circuito pulsional
está se organizando em três tempos, como todos se organizam, ou é suposto que todos se organizem, mas se eles estão conversando entre si, né? O bebê olha. Lembro de um caso aqui que a Daniele Vanderlei, uma colega, trouxe uma certa vez para a nossa discussão do RIEP, que é uma rede, né, de estudos sobre a psicopatologia do ínfant, de que eu faço parte como fundadora até. Uhum. Ela trouxe esse caso da menininha que olhava, ativamente olhava, era olhada, o circuito pulsional do olhar estava presente, mas a menininha não se movia em direção ao brinquedo, por exemplo, né? Uhum. E há uma intervenção a fazer aí, há uma intervenção possível de ser feita aí. Me lembrei desse recorte que não é meu. Mas agora eu vou falar de um outro recorte, de algo que é meu e que na minha clínica e que eu aprendi com um bebezinho de 3 meses, uma bebezinha, que era filha de um ex-analisante meu, que já tinha deixado a análise dele, mas que, na preocupação que surgiu com a bebê, trouxe a bebê. E a bebê, Uhum. a preocupação dos pais era de que ela não olhava. No primeiro mês só chorava e depois ela não olhava. Naquele momento em que eles trouxeram a bebê, ela não olhava. E os pais, na internet o tempo todo, desesperados. Bom, a gente tem que escutar os pais e sempre contextualizar os sintomas de quem nos procura, né? E eu percebi, naquele momento, com a bebezinha de 3 meses deitada no divã, né? Percebi que eu estava procurando os sinais de risco para autismo, porque essa era a preocupação dos pais. Então, isso podia responder à demanda dos pais. Mas demanda a gente Uhum. escuta, não responde, né? E procurar sinais de risco para autismo na bebê me impedia, me ensurdecia para observar o que quer que fosse que aquela bebê apresentasse que pudesse me indicar algum tipo de dificuldade que podia não ser, né, no caminho de um fechamento autístico, termo que a gente hoje evita por causa da Uhum. patologização da infância. Bom, acontece que nessa família, no primeiro mês de vida, né, dessa criança, vieram a sogra do meu ex-analisante e o filho dela, irmão da mulher, e o cachorro, todos para o mesmo apartamento. Era o primeiro filho. A bebê chorava todo o primeiro mês de vida. Como que ela não ia chorar? Não havia paz naquele apartamento, né? Uhum. Depois foram embora. E eu ouvi a sogra, o cachorro, o irmão. E eu ouvi naquele dia, em consulta, a mãe da bebê me dizer o seguinte, né? Eu cuidei do meu irmão, que tem uma epilepsia, a vida toda, né? E, de certa forma, da minha mãe também, uma pessoa deprimida. E disse à mãe: eu não suportaria descobrir que a minha filha, bebê, tem algum problema sério. Uhum. Então, nessa fala da mãe, o que que a gente escutou? A preocupação extrema da mãe. Os bebês não gostam de rosto preocupado, triste, eles desviam o olhar. Mas o sinal de desvio do olhar que a gente aprendeu, que é sinal patognomônico de autismo, ele pode estar presente num bebê, sozinho, esse sinal, de um bebê de uma mãe muito preocupada ou de uma mãe deprimida. E não, a psicanálise não acha que mães deprimidas ou que mães preocupadas fazem crianças autistas, porque não é assim que se pensa o autismo hoje. Isso seria simplificar demais coisas que são demasiadamente complexas. Então, Uhum. eu vi que a preocupação daquela mãe era alguma coisa que estava, né, levando a esse desvio do olhar do bebê, que efetivamente eu pude observar. Ela botou a bebê para mamar na consulta, e a bebê olhava para a luz do abajur e não para a mãe. Ela desviava o olhar. Mas isso não poderia ser de forma alguma, não dá a gente o direito de fechar diagnóstico de autismo no primeiro ano de vida, muito menos aos 3 meses, né? É, e sendo esse o único sintoma, né? E as intervenções que a gente fez surtiram algum efeito, porque
Veja, aqueles pais não voltaram com a criança. E o pai tinha uma transferência comigo. Se o bebê tivesse algum problema, tivesse continuado o problema, eles teriam voltado. Não Uhum, voltaram. Então, com isso está até inclusive escrito no artigo, eu aprendi da importância da gente receber o bebê, e aí você bioniana, por incrível que pareça, sem memória e sem desejo, ou com atenção flutuante, para ser freudiana, né? Ou uhum, seja, sem buscar, tentar encontrar, né, o que quer que seja, apenas se disponibilizar para estar ali, não é, junto com aquele bebê, com aquela pessoa, no estágio bebê, no tempo bebê, estágio é ruim, né? No tempo bebê, à disposição, sim, à disposição de, eu diria, de escutar como é que está se dando o vínculo, né? uhum, Um pouco por aí. uhum. Muito interessante esse recorte que você traz, esse recorte clínico, e também assim o que você aprendeu com ele, né? Quer dizer, você também se escutar, né? A partir dele, né? A Sim, partir desse recorte você também se escutar. E a próxima pergunta, eu falei para você que o tempo ia ser curto, né? Porque é verdade, você passa falou. rápido, passa rápido. É, Mas assim, a próxima pergunta que eu ia fazer justamente tinha a ver um pouco com isso, porque eu ia perguntar justamente que na prática o que se escuta finalmente, né? São os pais, é o bebê, com esse olhar, é a dinâmica entre eles, mas eu acho que você já respondeu de certa forma com esse exemplo aí, né? Em que mas você eu quero também. responder um pouquinho mais, Vamos né? lá, ótimo. Então, nessa clínica, a gente escuta, né? A gente escuta os pais e o bebê, né? Uhum, Quer dizer, o bebê do primeiro ano de vida, dependendo do bebê, já andando, já com um ano e pouco, se ele entra sozinho, né? As sessões que são só com ele. Mas antes disso, as sessões em geral são com quem traz o bebê, o pai ou a mãe ou os dois, ora um, ora outro, não tem uma regra para isso, uhum, né? E as intervenções são intervenções que são dirigidas à mãe para que chegue ao bebê, dirigidas ao bebê para que chegue à mãe. Vou dar outro uhum. exemplo clínico lá de trás, 2001, Ótimo. 2001, né? E uma colega neuropediatra do Hospital Universitário de Brasília, ela atendia uma bebê de 8 meses com convulsões que não cediam a mudanças medicamentosas que ela estava fazendo, muito boa profissional. É, ou seja, os sintomas das crianças são todos sintomas pediátricos. Por isso que a gente gosta de trabalhar com o pediatra, e há anos faz isso, para que o pediatra possa ampliar seu escopo, né, ao receber as crianças. Então, essa colega me pediu que recebesse a bebê, e eu recebi a Uhum, mãe e a bebê, né? E aí, então, comecei a perguntar para a mãe, né, sobre a convulsão da bebê. A mãe começou a me contar e me disse: aliás, né, eu, quando tinha 18 anos, eu também tinha convulsões, disse a mãe. Ah, é? E, aliás, nós temos uma história na nossa família, mas que ninguém fala sobre isso, né, um mito familiar, de um tio que morreu de convulsão, né, e ninguém pôde ajudar, né? Então, eu faço a seguinte intervenção, que vale o que vale. Você sabe que as intervenções, os atos, né, eles são aquilo que acontece e a gente tira as consequências depois. Esse texto está sim. escrito. E eu disse, para bebê, eu disse: tá vendo, fulana? A convulsão é da mamãe. Bom, esse relato me valeu a expulsão em Lisboa, naquela época, de um grupo de psicanalistas que ouviu eu levar esse relato. Hoje, felizmente, eu não sou mais expulsa, né, em Lisboa, de praticamente lugar nenhum. Mas, né, a gente também começa a ver onde é que vai falar, né? Também tem isso. Uhum, sim. E depois eu não soube mais da bebê. Ah, fulana, cadê a bebê? Ah, a bebê melhorou das convulsões. Então, o que que a gente pensa? Que
aqueles sintomas naquela bebê, e eu não quero ser imprudente, é claro que convulsão em bebê tem que ser medicada, eu sou médica de formação, Uhum. então, né, é claro que uma convulsão no bebê tem que ser medicada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, além disso, ali foi feita uma intervenção de palavra, e que Uhum. nós somos seres de palavra. As palavras nos afetam. E que Sim. ali, aquela intervenção teve efeitos não sobre a bebê que não tinha aos 8 meses condição de entender o que eu dizia, que o sentido chega muito depois. Mas o bebê é capaz de entender uma entonação de voz, um olhar, esse conjunto, mesmo que ele não seja capaz de compreender o sentido das palavras, que vai ser construído com muita dificuldade e muito mais tarde. Mas que efeito terá tido isso sobre a mãe, essa intervenção? Eu me dirigi a bebê, mas teve uma Uhum. intervenção que também ecoou na mãe. E, de alguma forma, isso pode ter contribuído para um deslocamento sintomático naquela bebê, né? Então, é uma aposta. Eu não voltei efetivamente, era o serviço público, não voltei a receber esse bebê, mas para dar uma ideia de que nessa clínica, eu, pelo menos, me dirijo à mãe para me dirigir ao bebê, me dirijo ao bebê para dirigir à mãe, ou seja, é uma coisa dinâmica e Uhum. sempre levando em consideração esse endereçamento. Eu não estou falando Uhum. especificamente do caso de bebês em fechamento de autismo, porque aí tem todo um trabalho mais específico com o uso do manhês, que a gente sabe e que é aquilo que tem se dedicado a Cristine para tornar a mencioná-la hoje. Uhum. E me parece também que nesse exemplo que você trouxe, nesse recorte que você trouxe, tem também uma espécie de atravessamento aí do discurso transgeracional, né? Porque já veio Sim, ali, né, na família, né? Veio de antes da mãe para a filha, né? é isso, o que passa, né, de geração para geração, como a gente sabe, né, Antônio, Uhum. não são só os genes, né? Não há Uhum. negação científica nenhuma, os genes passam, mas além disso passam as Sim, palavras, sim. né? Os mitos Uhum. familiares, aqui, os não ditos familiares, para lembrar de novo a doutor, né, que Uhum. achava muito importante a atenção a esses mitos familiares, a esses não ditos familiares, né? E considerava Uhum. importante falar com as crianças sobre coisas que elas já sabem, né? Dando a oportunidade que elas possam se apropriar daquele significante, no melhor dos casos, e fazer alguma coisa delas com isso. Eu tenho uma Uhum. contrariedade muito grande quando eu recebo em consultório, sobretudo público, onde recebi ao longo de 20 anos muitas crianças autistas e não autistas, e muitas situações em que o pai está preso, e a avó da criança, ou a mãe, não quer dizer que o pai está preso, e faz uma série de gesticulações, né, para que a criança não ouça o que ela já ouviu. É evidente que a Uhum. criança está ligada em tudo que diz respeito a ela. O bebezinho sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo, se calhar, porque o que a gente transmite não é o que a gente gostaria de transmitir, a gente se transmite todo. E o bebê Uhum. precisa estar muito ligado e cruzar as informações, porque é o jeito dele se localizar. Então, né, como é que uma criança não vai saber que um pai está preso? Algo disso ela sabe. E melhor para ela que possa ser esclarecido, né, para que ela possa criar uma narrativa, se apropriar desses significantes e criar uma narrativa. É melhor uma história ruim do que nenhuma história. Nisso, de novo, Uhum. lembrando a doutor. Uhum, sim. E a propósito da questão do endereçamento, né? Eu estava com um livro aqui do meu lado que tem um artigo seu, inclusive, que é Invocação e Endereçamento, né? Que é esse livro aqui, A Voz na Psicanálise, Ah, que é. tem vários artigos, né, sobre a voz da Organizado pelo psicanálise, Malisca, né? organizado pelo Malisca, exatamente, Nosso querido né? colega da Maiêutica, É, como você. É. estava aqui ao meu lado, na hora que você falou. Bom, enfim, vamos abrir agora então para as pessoas que estiverem assistindo, que se quiserem fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e a câmera e perguntar. Se quiserem trazer alguma contribuição, algum comentário, porque nós já estamos finalizando, então fiquem à vontade.
Bom, não tendo nenhuma questão no momento, eu então passo aqui para os agradecimentos. Agradeço, Inês, imensamente aí pela sua participação, pela sua contribuição, né, pelas respostas construídas e pelas perguntas também, pelas questões levantadas, né, que eu acho que também são muito importantes. E lembro que no dia 5 de março será a nossa próxima roda de conversa, que será numa quinta-feira às 16 horas, com um tema também que vai ser em torno aí, né, do bebê, do ínfase também, que é a violência da linguagem na inscrição psíquica no ínfase, né, com a nossa colega psicanalista Maria Cristina Carpes. Eu queria, Antônio, antes de você finalizar, agradecer mais uma vez a você, em primeiro lugar, a oportunidade, e a cada um e a cada uma que me escutou hoje, e agradecer por terem me feito trabalhar e me colocar à disposição para que a gente trabalhe junto numa outra oportunidade. Muito obrigada. Tá? Muito obrigado também a você, a todos os presentes e também a todos que vão assistir depois aí a roda de conversa. Muito obrigado, Inês. Boa Tchau, noite. tchau. Até a Tchau, próxima. boa noite a todos. Boa noite.